Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook nessas nossas reflexões. Hoje, como nós anunciamos ontem, vamos conversar um pouco sobre o Advento que está começando. Estamos aí às vésperas, já celebrando o primeiro domingo do Advento. Um tempo muito importante, começo do ano litúrgico. Então, queremos meditar um pouco sobre esta realidade muito importante da nossa fé. Vamos pedir ao Senhor, como nós fazemos sempre, que nos dê a sua graça, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, nesta noite, a vossa graça, a vossa bênção, a inspiração do Divino Espírito Santo para esta nossa meditação, para que possamos, Senhor, estar em contato convosco, ouvir a vossa voz, seguir os teus passos, Senhor, fazer a tua santa vontade. Com a intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que estão aí já entrando, sintonizando conosco. Daniel, Quitéria, Edigle, né? Vilcileia, é uma alegria estar em contato com vocês, né, para essa nossa conversa de hoje. Queremos conversar um pouco sobre o Advento. O Advento, né, começa o ano litúrgico. É um tempo em que nós devemos esperar o Salvador com aquela mesma expectativa, né, que esperaram exatamente os patriarcas do Antigo Testamento, os profetas que anunciaram Jesus, assim com uma riqueza de detalhes muito grande, né? Como Maria o esperou, José o esperou, né? Os reis magos, né? O esperaram, viram lá sua estrela no Oriente e vieram até. Então, havia toda uma expectação, né? Uma expectativa aguardando. E eu acho muito interessante a expectativa, sobretudo, daquele velho Simeão e aquela profetisa Ana, já velhos, né? E Simeão, quando ele vê o menino Jesus, ele fica encantado, né? E ele diz, né? Senhor, agora o Senhor pode, né, me levar, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Quer dizer, aquele homem, né, o velho Simeão, ele esperava com tanta expectativa Jesus, né, o Salvador, que Deus deu a ele a graça, né, de poder ver com seus olhos a salvação antes dele partir para a eternidade. Sabe, assim é também com a gente. Para a gente ver Jesus, não com os olhos do corpo, como viu Simeão, mas com os olhos da alma, né, com os olhos da fé, é preciso também a gente esperar Jesus. Com essa mesma expectativa, né, que Maria esperou, os profetas esperou, os patriarcas esperaram, Simeão esperou, aquela Ana esperou, né? Então, o seu presépio já deve estar montado, a manjedoura está ali ainda vazia, né? Aguardando ele que vai chegar, mas é importante que, mais do que o presépio montado na sua sala, o presépio montado no nosso coração. Aquela expectativa, aquele desejo de que o Senhor venha. É impressionante, meus irmãos, como é que os profetas anunciaram esse acontecimento com uma riqueza de detalhes, não é? Por exemplo, disseram com toda clareza, né? Ele nascerá da tribo de Judá, em Belém, a cidade de Davi, tudo certinho, né? Tudo aconteceu.
o seu reino não terá fim. Né? O anjo disse para Maria, né? Quando anunciou que ela seria a mãe do Redentor, né? Você vai colocar nele o nome de Jesus. Jesus quer dizer Deus salva, porque o seu reino não terá fim. Né? E aí a gente vê quantas profecias os profetas anunciaram sobre o Messias. São mais de 30. Mais de 30. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas para você. O Messias seria traído por um amigo, está lá no Salmo 40. Né? Seria vendido por 30 moedas de prata, está lá em Zacarias 11, 12. Essas 30 moedas de prata seriam lançadas no templo, como Judas lançou, está lá em Zacarias 11, 13. Depois ele seria abandonado pelos seus discípulos, está lá em Zacarias 13, 7, e foi abandonado. Ele seria acusado por falsas testemunhas, está lá no Salmo 34, 11. O Messias ficaria assim mudo, né, diante dos seus acusadores, seus malfeitores, como uma ovelha muda levada para o matadouro. Está lá o profeta Isaías 50, versículo 6, colocou isso. Né? Ele seria escarnecido, Salmo 22, versículo 7 e 8. Né? As suas mãos e seus pés seriam transpassados, Zacarias, né? 12, versículo 10. O Messias seria crucificado entre malfeitores, Isaías 53, 12. Ele intercederia pelos seus algozes e rezou na cruz, não é? Rezou ali para aquele que o crucificavam, está lá em Isaías 53, 12. Seus amigos o contemplariam de longe, o Salmo 37. Né? Ele entregaria o seu espírito a Deus, Pai, e entregou, né? Lá no Salmo 36, seus ossos não seriam quebrados, Salmo 33, 21. Seu corpo seria colocado na sepultura de um homem rico, né? Realmente aconteceu, José de Arimateia, está lá no Salmo 53, ou melhor, Isaías 53, 9. Né? E é muito interessante ainda como é que, né, o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, ele coloca aquele sinal extraordinário, né? Eis o sinal do Redentor, uma virgem conceberá. Dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Ora, meus irmãos, isso foi 700 anos antes de Cristo. Essas previsões todas foram de 500 a 700 anos antes de Cristo. Quem é que pode, com tanta antecedência assim, prever alguma coisa? Será que você é capaz de me dizer se vai chover daqui a um mês? Será que você é capaz de dizer para mim quem é que vai ser o próximo presidente da República? Não. Nós não conseguimos prever nem o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana. Os profetas predisseram com 500, 600, 700 anos de antecedência. E é impressionante, né? E assim, doloroso, a gente perceber que, infelizmente, né, os doutores da lei, os sacerdotes, não souberam enxergar tantos e tantos sinais do Redentor que, né, os profetas já tinham anunciado. Bem, é um tempo de alegria, é um tempo em que a igreja rejubila, né? Coloca para nós aquelas passagens, por exemplo, quando o profeta Sofonias, né, no capítulo 3, versículo 14, o profeta Sofonias, que diz assim: canta de alegria, cidade de Sião. Sião é a Jerusalém, é assim a figura da cidade celeste, né, da igreja. Rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, porque o Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos, o rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Os profetas já lá atrás, né, anunciavam tudo isso. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 62, ele diz: eis que o Senhor proclama até os confins da terra, dizei a Sião, eis aí, vem teu rei, teu salvador, eis com ele o preço de sua vitória, ele faz preceder os frutos de sua conquista. Os profetas foram predizendo isso muitas e muitas vezes. Eu gosto muito daquela citação do profeta Isaías, onde ele coloca exatamente aquele rebento que vai nascer lá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? E os profetas já tinham anunciado que o Messias nasceria da tribo de Judá. Daquelas 12 tribos de Israel, ele nasceria da tribo de Judá.
Então, o profeta Zacarias, né? Ou melhor, o profeta Isaías, ele diz: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de prudência, de coragem, de ciência, de temor de Deus. São os dons do Espírito Santo, né, que a gente conhece muito bem, né, e que o profeta diz que isso seria exatamente sinais do Messias. E quando Jesus chega lá na sua cidade, em Nazaré, na sinagoga, que ele pega o rolo, né, do profeta Isaías, então ele lê essa passagem e depois ele diz: hoje se cumpriu esta passagem. É exatamente aquilo que Isaías previa lá atrás, né? Há pelo menos 700 anos acontecia agora aqui. Coisa impressionante, meus irmãos, não é? A clareza dessas posições. E o profeta diz: ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo o que ouviu dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com a sentença da sua boca. A justiça será como um cinto dos seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então, isso aqui que eu acho mais bonito, né? Aí, o que será o reino desse Messias que, né, nós estamos aguardando, que vai chegar no Natal? O profeta diz: olha que sinais espetaculares esse. Então, o lobo será hóspede do cordeiro. Olha, tudo que o lobo quer é devorar um cordeiro, né? Mas quando vier o reino do Messias, vai acabar essa inimizade, né? O lobo será hóspede do cordeiro. A pantera se deitará ao pé do cabrito. Olha que coisa impressionante. A pantera quer devorar o cabrito, né? O touro e o leão comerão juntos. Também eles brigam, o touro com o leão brigam, né? O leão quer comer o touro, quer matar o touro. E o menino pequeno os conduzirá. Você já imaginou um menino pequeno conduzindo um leão? Conduzindo um touro? Inimaginável, mas isso vai acontecer. A vaca e o urso se confraternizarão e as suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. Olha que sinal interessantíssimo. O leão comerá palha com o boi, ou seja, o leão não vai matar mais outros animais. Porque lá no livro do Gênesis está escrito que antes do pecado de Adão e Eva, o leão comia palha. O leão passou a matar os animais para comer e outros matar os outros por causa da desordem que foi implantada no mundo por causa do pecado. Mas quando o reino do Messias se estabelecer, quando Jesus voltar na parousia e houver novos céus e nova terra, né, então o profeta diz que, né, o leão vai voltar a comer palha. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. É da até arrepio, né? Você pensar que uma criança, né, diz aí, né, o menino desmamado vai enfiar a mão, né, na toca da serpente venenosa e não vai acontecer nada. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor. Ciência quer dizer um conhecimento íntimo de Deus, um amor profundo de Deus, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé, é Jesus, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. Se você quiser reler esse texto do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 1 até 10. Isso foi escrito, meus irmãos, há 700 anos antes de Cristo, antes do povo ir para o exílio da Babilônia, pelo menos 600 anos antes de Cristo. Não é? Exatamente, isso se cumpriu. Essa era a alegria dos profetas, a alegria do Antigo Testamento que esperava, essa expectação, né, do Messias que vai chegar, porque ele vai trazer para nós um mundo novo, ele vai trazer novos céus e nova terra. Então, a igreja lembra para nós que a primeira vinda de Cristo está ligada diretamente com a segunda.
Por isso que o advento faz a gente meditar nas duas coisas, não é? Quando nós fazemos aí celebramos o advento, então nós fazemos aquela coroa do advento com aquelas 4 velas, né? Uma vela vermelha, uma vela branca, uma vela verde e uma vela roxo claro, assim, quase um cor-de-rosa. Qual é o sentido dessas 4 velas acesas? Primeiro, a vela significa a luz, significa o Cristo que é a luz do mundo, né? São João diz lá no primeiro capítulo, né, do seu Evangelho, João 1,9, ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. Ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. Ou seja, faz o homem compreender quem ele é, faz o homem andar nas claras, né? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Sabe, meus irmãos, um dia o Papa João Paulo II, na primeira encíclica que ele escreveu, Jesus Cristo, o Redentor dos Homens, o Papa João Paulo II disse uma frase muito bonita. Ele disse assim, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. O homem não sabe quem ele é sem Jesus Cristo. Ele não sabe a sua identidade, né? Porque é Cristo que ilumina todo homem que vem a este mundo. Sabe, meus irmãos, por isso que a coisa mais importante que a gente pode dar para alguém é levar alguém a conhecer Jesus Cristo, a luz do mundo, né? Esse Jesus que vai chegar no Natal. Então, essa expectação, essa expectativa, né, do advento, que espera o Cristo que vai chegar, significa para nós também levar esse Cristo aos corações das pessoas, né? Fazer com que as pessoas venham também participar dessa espera, conscientizar as pessoas dessa importância. A igreja faz a novena do Natal, né? E nessa novena do Natal prepara os corações. Então é um tempo de nós convidarmos as pessoas para vir fazer a novena. E na novena é detalhado o que acontece em cada tempo, né? E faz as pessoas terem aí um conhecimento profundo. Eu quero recordar rapidamente que aquela vela vermelha que é colocada no presépio, colocada na coroa do advento, que é a primeira que se acende. Aliás, agora nós estamos exatamente no primeiro domingo do advento, acende essa vela vermelha que simboliza o perdão e a fé. A fé que o Cristo traz e o perdão dos nossos pecados, desde Adão e Eva até nós. A vela vermelha, a vela da fé. Depois nós temos a vela verde, que representa exatamente a esperança dos patriarcas. Os patriarcas que esperam o Messias, né? Assim com muita fé, com muita expectativa. Depois, na terceira semana, aquela rosa roxa, né? Na verdade, assim, um roxo claro, um roxo aliviado, não é o mesmo roxo da quaresma, né? É quase que um rosa, simboliza a alegria, né, do rei Davi, né, que é uma prefiguração de Jesus. Por quê? Porque o rei Davi foi o único rei que unificou todo o povo de Israel pela primeira vez, as 12 tribos de Israel. Então, ele é um símbolo de Cristo que unifica também toda a igreja nele. Então, o terceiro domingo é chamado domingo Letere, que em latim quer dizer alegria. E depois, a rosa branca da quarta semana significa a paz, porque ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías diz, ele é Deus admirável, príncipe da paz, Deus forte. A primeira coisa que Jesus disse, né, para os seus discípulos, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, que encontrou com ele no cenáculo, a primeira coisa que Jesus disse, a paz esteja convosco. Eu vos dou a minha paz. Ele já tinha dito, não a paz do mundo, mas a minha paz, a paz que supera todo o entendimento. Então está aí, uma palavra bonita do Papa Bento XVI, quando ele falou uma vez do advento, o Papa Bento XVI disse assim, o Senhor está próximo, vinde, adoremo-lo. O advento nos chama a aproximar-nos quase na ponta dos pés, né? Com respeito, da gruta de Belém,
onde se realizou o acontecimento que mudou o curso da história, o nascimento do Redentor. Mudou o curso da história, meus irmãos, sem dúvida. Cristo, ele é o centro da história e é o Senhor da história. A história hoje nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Annus Domini, depois de Cristo. Ad, em latim, Annus Domini, depois de Cristo e antes de Cristo. Então, o Papa Bento XVI diz assim, aí ele coloca uma reflexão muito interessante para a gente. Bento XVI diz assim, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, a humanidade do nosso tempo espera ainda um Salvador? Tem-se a impressão de que muitos consideram Deus fora dos seus interesses. Muitos vivem como se Deus não existisse. Aparentemente não precisam de Deus, né? E ainda pior, olham Deus como se fosse um obstáculo a superar para se realizarem a si mesmos, sem Deus. É o próprio pecado original, né? O homem que quer se realizar a si mesmo sem precisar de Deus. Também, o Papa Bento XVI diz, também entre os crentes temos a certeza a quem se deixa atrair por quimeras aliciantes, né? E distrair por doutrinas desviantes que propõem atalhos ilusórios para obter, né, aquilo que não é da vontade de Deus. Então, essa reflexão também do Papa Bento é interessante, né? Ele ainda diz, sem dúvida, falsos profetas continuam a propor uma salvação a baixo preço, que termina sempre por gerar violentas desilusões. Celebrando cada ano esse mistério, a Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Aqui é um ponto fundamental, meus irmãos. Isso que o Papa diz aqui. Celebrando cada ano esse mistério. Cada ano a Igreja celebra, né? A Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança. Que lembrança é essa? De tão grande amor de Deus para conosco. Nós temos que pensar nisso. Por que é o maior acontecimento da história da humanidade? Porque é Deus que se faz homem. Não é? O livro, a carta aos Hebreus, quando fala disso, né? Lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, diz que o verbo no seio do Pai, né? Percebeu que os sacrifícios, os holocaustos que todo o Antigo Testamento fazia para, né, reparar a justiça divina, a majestade de Deus ofendida pelo pecado da humanidade, era insuficiente. O Catecismo da Igreja diz que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, está lá no parágrafo 616, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, meus irmãos, não era suficiente para pagar a ofensa feita à majestade divina do nosso pecado. Porque o pecado fere a majestade de Deus. E a majestade de Deus é infinita. Não é uma ofensa que você faz a um amigo, não é uma ofensa que você faz, não sei, até uma autoridade, um prefeito, um governador, um presidente, que é uma pessoa humana. Não. É uma ofensa que você faz a Deus que é infinito. Então o pecado toma proporções infinitas que nenhum homem mais pode reparar. Então o verbo no seio do Pai, está lá na carta aos Hebreus, o verbo disse, eis-me aqui, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Ou seja, para eu reparar a justiça divina. Porque Deus, meus irmãos, ele age pela justiça e pela misericórdia. Deus é misericordioso, mas a gente não pode esquecer a justiça, não. Errou, tem que pagar. O salmista diz que o reino de Deus, ele é instituído em cima do direito e da justiça. É como você. Quando seu filho erra, você não corrige seu filho. Quando seu filho te ofende, você não corrige seu filho, não dá um castigo para ele mudar. Deus também tem que fazer isso conosco. Então, toda vez que a humanidade erra, a humanidade tem que pagar para se corrigir. É a justiça que leva à santidade. Se você não cobra a justiça do seu filho, ou seja, seu filho errou, se você não cobra a correção,
seu filho não se corrige. Então, é a correção da justiça que leva à santidade. Então, como nenhum homem podia pagar essa conta, a majestade infinita de Deus, ferida pelo nosso pecado, então, meus irmãos, o próprio Cristo desceu do céu. Dai-me um corpo, ó Pai. Santa Catarina de Siena diz assim, ele tirou a sua coroa de rei da cabeça, tirou o seu manto de rei, tirou a sua sandália de ouro e desceu pobre, né? Aniquilado. Meus irmãos, aniquilado. Impressionante. Nasceu numa manjedoura, né? E nasceu na época do rei mais poderoso que a humanidade conheceu, o império mais poderoso que o mundo já conheceu em todos os tempos, o Império Romano. Você sabe que o Império Romano foi dono do mundo, toda a volta do mar Mediterrâneo, pegando o norte da África, pegando o Oriente Médio, pegando ali a Espanha, né? Portugal fechando lá em cima dela. Tudo isso pertencia ao Império Romano. E reinava o imperador poderosíssimo de Roma, César Augusto, num palácio. E o rei do céu nasce numa manjedoura. Que contraste chocante, né? O rei dos homens está num palácio suntuoso, com todo o poder do mundo. César era o dono do mundo. Mas, na verdade, o dono do céu nasce numa manjedoura. É uma coisa impressionante, é uma coisa que, né, não há palavras para explicar. Não teve uma casa para nascer, não teve um berço para ser colocado. Nasceu num coxinho dos animais comerem capim. Ali a Virgem Maria o colocou. Né? Que coisa impressionante. Jesus não teve nada dele. Você já reparou isso? Um dia que ele precisava pregar, ele emprestou o barco de Pedro para pregar. E o povo na praia, ele montou no barco de Pedro e foi lá para o alto mar. O dia que ele quis entrar em Jerusalém como rei, né? Ele entra montado num jumentinho emprestado. Quando ele saiu da casa dele em Nazaré, ele foi morar na casa de Pedro, em Cafarnaum, emprestada. Sabe, meus irmãos, Jesus não tinha nada. Tudo era emprestado. Né? A única coisa que era dele mesmo, sabe o que era? A cruz. A cruz onde ele foi pregado. Ele dizia, a minha cruz. A minha, essa é dele. A minha cruz e a minha igreja. Quando ele instituiu Pedro, né, chefe da igreja, o primeiro Papa, ele substituiu Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. A cruz é dele. Por isso ele fala lá, né, lá em Lucas 9, né, 16, ele fala, 9, 23, ele fala, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, como eu tomei a minha, e me siga. Né? Então, aí a gente tem um pouco daquilo que é o advento de modo geral. Agora eu quero conversar sobre o advento que nós estamos vivendo este final de semana, que é a primeira semana do advento. Então a igreja coloca para nós aqui as leituras. A primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, o salmo de meditação, que é o Salmo 79. Depois nós temos aí a segunda leitura, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 3 até 9, e depois o Evangelho, que é Marcos 13. Então eu queria fazer uma meditação com você sobre essas leituras, porque na homilia da missa o padre não tem muito tempo. Então, normalmente, né, os padres fazem uma homilia aí de 15 minutos, porque a missa, mais ou menos, é uma missa de 1 hora, toda a missa, então o padre não tem muito tempo. Aqui, então, a gente tem mais tempo para refletir nisso. Né? Então, a primeira leitura do profeta Isaías, ele diz assim, Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor eterno, é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor. O profeta Isaías está dizendo para Deus, Senhor, como foi possível que o Senhor deixou a gente enveredar pelo mundo do pecado e perder o temor de Deus? Mas, na verdade, é a culpa da liberdade humana, não é? Ele continua, por amor de teus servos,
das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Olha, esse clamor do profeta Isaías, né? Ela é o capítulo 63. Ah, Senhor, se o Senhor rompesses os céus e descesse, Deus rompeu o céu e desceu, meus irmãos, na pessoa de Jesus. Acabei de dizer que Jesus se apresentou, o Cristo se apresentou diante do Pai, deixa-me, dai-me um corpo, para que eu desça, né? Para pagar o pecado da humanidade. Ou parece que ouviu a voz do profeta Isaías, né? Se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Então, o profeta está clamando pela vinda de Deus para socorrer o povo, aquele povo que o profeta profetizava na época que, né, o povo estava já dominado pelos seus inimigos, né, vencido por causa dos seus pecados. Aí o profeta diz assim: todos nós nos tornamos imundície, e todas as boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. O profeta está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor se afastou de nós por causa dos nossos pecados. Não é? Ele diz: escondeste de nós a tua face e nos entregaste à mercê de nossa maldade. Ele se entregou ao nosso pecado. Faz lembrar aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Santo Agostinho dizia assim: a tua tristeza é por causa dos teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Né? A tua tristeza são os teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Então, o profeta, vendo todo o pecado do povo, e o povo foi levado para o exílio da Babilônia, porque começou a praticar aquela idolatria, começou a explorar o pobre. Então, Deus o abandonou na mão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou aquele povo para o exílio. Mas aí o profeta não perde a esperança, né? Embora ele perceba que ele diz para Deus: escondeste de nós a tua face, mas ele diz assim: assim mesmo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos barro, tu, nosso oleiro, e nós todos obras de suas mãos. Palavra do Senhor. Ou seja, o profeta reconhece: nós somos teus filhos, nós somos como o barro na mão do oleiro, é o Senhor que nos moldou. Né? Acho bonita essa expressão: assim mesmo, Senhor, tu és o nosso Pai. Quer dizer, mesmo sentindo o pecado do povo, abandonado por Deus, ele fala: escondeste de nós a tua face, mas, Senhor, né? Nós somos o teu povo, o Senhor é o nosso Pai. Então, isso tudo é muito importante. Cristo rasgou os céus e desceu, atendendo o pedido do profeta. Né? E nós encontramos Cristo agora, meus irmãos, como? Pelos sacramentos que ele deixou na igreja, pela palavra que ele deixou na Escritura, não é? Pela oração, pela liturgia da igreja, né? Pelo acolhimento das suas vindas íntimas. Quando você está meditando, você sente que Deus fala no seu coração pelas suas palavras. É o Senhor que rompe os céus e que desce. E precisa descer para cada um de nós. Nós só seremos realmente verdadeiros cristãos fervorosos, né, se o Senhor romper realmente aí os céus e descer até nós. Né? Vem, Senhor Jesus, diziam os primeiros cristãos. Está lá no livro do Apocalipse, no Apocalipse 22, versículo 17, os cristãos clamavam: vem, Senhor Jesus. Vem, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa esperança. Hoje também nós temos que clamar isso. Né? E o profeta Isaías diz, né? Isaías 25, 8,
o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces. Isaías 25:8. Então, é a esperança do profeta e do Cristo que vem. E aí o Salmo, responsorial, o Salmo 79, exatamente é um salmo que o salmista clama para que Deus volte a mostrar a nós a sua face. Então o salmista canta assim: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. O profeta Isaías tinha dito lá na primeira leitura que Deus escondeu de nós a sua face por causa do nosso pecado. Agora o salmista pede, Salmo 79, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Eu gosto muito daquele versículo 60, do Salmo 62:6, onde o salmista pede exatamente isso. Senhor, mostrai-nos a sua face. Mostra-nos, Senhor, a tua face. E nós seremos salvos. Aí o salmista continua dizendo: ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sabe, meus irmãos, essa é a expectação do advento. Vinde, Senhor, trazer a salvação. Hoje, para mim. Todo ano se repete isso para que a gente tenha essa oportunidade. Ele diz, pousai a mão sobre o vosso protegido, o filho do homem que escolhestes para vós, o filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Está aí. E sempre o refrão repete, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que nós sejamos salvos. É a primeira semana do Advento, meus irmãos, o primeiro domingo do Advento. Essa expectativa. Então, é o tempo de nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. É o tempo da gente reconhecer os nossos pecados. E mesmo no meio das nossas tribulações, aflições, a gente amar a igreja, buscar essa igreja, porque o Cristo se faz presente através da sua igreja. Enfim, o salmista mostra que o povo não se sente abandonado apesar do seu pecado, e clama a Deus por isso. O Salmo 23, no versículo 6, Salmo 23 diz assim: a graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A graça de Deus, que tudo faz, e a sua bondade. O Salmo 80, versículo 3 diz: renovai, Senhor, a vossa força e vinde salvar-nos, vinde santificar-nos. É esse chamado de Deus, esse clamor de Deus, que faz parte dessa primeira semana aí do Advento. A gente sabe, meus irmãos, que só a graça de Deus pode nos santificar. Só a graça de Deus pode tirar cada um de nós da nossa miséria, das nossas paixões desordenadas, dos nossos pecados. Então, a chegada do Cristo, é exatamente essa expectativa, essa esperança é que traz a graça de Deus. Santo Agostinho dizia que o mais importante diante de Deus é nós termos o desejo de Deus, o desejo da sua graça. Santo Agostinho dizia, quando a gente procura Deus, Deus procura a gente. Quem não procura Deus, Deus também não o procura. Quem não espera Deus, Deus também não o espera. Mas aquele que espera Deus, assim, numa alegria, Deus também o espera. A segunda leitura da carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até 9, é um trecho bem pequeno, onde São Paulo diz assim: irmãos, para vós, graça e paz. De quem é essa graça e essa paz? É que vem de Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito importante perceber isso. Para vós, graça e paz. Quer dizer,
Deus é a origem, meus irmãos, né? Dessa situação privilegiada que aquele povo estava e que nós estamos, graça e paz, é dele que vem, né? São Paulo diz, dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu. Por causa da graça que Deus vos concedeu. É Deus que nos concede a graça. Em Cristo Jesus. Por isso a alegria do advento. A graça de Deus vem por Ele. Ele veio trazer a nós a graça de Deus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, em toda a ciência. Todo conhecimento de Deus é em Cristo. São Paulo diz aos Coríntios que vocês foram enriquecidos, né? À medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós, à medida que vocês acolheram o amor de Deus em Cristo. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. A gente conhece muito bem a carta aos Coríntios, naquele capítulo 12, onde São Paulo fala dos dons, né, carismáticos que acontecia ali na comunidade de Corinto, né? O dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom das línguas, o dom da interpretação das línguas, o dom da fé operativa, né? O dom dos milagres, o dom das curas. Aquela comunidade de Corinto, ela era riquíssima de dons e de carismas. Por isso que São Paulo se alegra com isso, dizendo, não é? Ele diz assim, dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele foste enriquecido em toda palavra, em todo conhecimento, em todas essas graças. Nós também, gente. É nele, São Paulo diz, é Deus que nos capacita. É o Cristo que nos capacita, né? Então, Deus é essa origem. Então, Paulo exorta a esperança, né, dessa manifestação também de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo coloca uma coisa muito interessante, né? Felizes, faz lembrar aquilo que Jesus disse, né? Felizes os olhos que veem o que estáis vendo, né? Porque, digo-vos, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não ouviram. Ouvir o que vós ouvistes e não ouviram. Está lá em Lucas 10, 23 e 24. Então, meus irmãos, nós cristãos podemos gozar dessa plenitude do Cristo. Jesus disse para os apóstolos, né? Muitos quiseram ver o que vocês veem. Muitos quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Mas não puderam. Vocês estão vendo. Sabe, nós cristãos, que vivemos agora já na época do cristianismo, onde o Cristo se manifestou, deixou para nós a sua igreja, com todo esse arcabouço para nós chegarmos à santidade, né? Deixou a fé, deixou a Escritura, deixou a Santa Missa, deixou o sacramento, deixou a confissão. Se nós não abrirmos o coração e nós não aproveitarmos tudo isso, né? Deus poderá dizer um dia para nós, poxa, né? Os profetas quiseram tanto ter tudo isso, quiseram tanto ver isso e não tiveram. E vocês o desprezam. Sabe? Nós temos que meditar sobre isso, né? E, por fim, o Evangelho. No Evangelho, que é do Evangelho de São Marcos, capítulo 13, no versículo 33 até 37, então é um chamado de Deus à conversão, à santificação, é um chamado à santidade. Não é? Por quê? Porque vai chegar aquele que é o santo. E só vai viver com ele quem for santo. Então, Jesus diz, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Então, né, Deus deu a cada um de nós uma tarefa, uma missão, uma vocação, uma profissão, né, e mandou ficar vigiando, né? Aí ele diz, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Se vai ser à tarde, se vai ser à meia-noite, se vai ser de madrugada ou se vai ser ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo.
O que vos digo a todos, vigiai. O que vos digo a todos, vigiai. Né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse é o Evangelho. Olha, meus irmãos, vigiar é a gente amar. Viver uma vida de amor à espera do Senhor, não é? Com fé e com amor, né? Isso alimenta a nossa vida espiritual. Vivendo como Deus quer que a gente viva, não é? Segundo os seus mandamentos, segundo a sua lei, segundo a igreja. Quem é que o Senhor vai chegar e vai encontrar dormindo? Aquele que não está nem aí com Deus. São aquelas vidas que a igreja chama de cristão tíbio. Tíbio é aquele cristão morno, que lá no Apocalipse, né, Jesus disse, né, você não é quente nem frio, você é morno, por isso eu te vomito da minha boca. Quer dizer, dá, assim, náuseas, né, porque, sabe, não se decide. Ele disse, se você fosse frio, é mais fácil você se converter do que você sendo morno. Morno é aquele cristão que se diz cristão, né? Mas não está nem aí com a fé, não está nem aí com a palavra de Deus, não está nem aí com o amor aos irmãos, não está nem aí com a evangelização, não está nem aí com nada. Né? O ser cristão é apenas um título, né? Apenas um nome. Não tem sentido. Né? O grande São Leão Magno, doutor da igreja, dizia de que vale você carregar o título de cristão se você não imita Jesus Cristo. Porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Não é? Ser cristão não é um Cristo no aumentativo, não. Cristão, Cristinho e Cristo. Não. Ser cristão é imitar Jesus Cristo. É viver como Jesus Cristo quer que a gente viva. Né? E Jesus coloca exatamente isso. Então, a santidade, meus irmãos, que Deus pede que a gente viva, né? É interessante falar sobre isso para a gente encerrar aqui a nossa reflexão hoje. Esse evangelho pede exatamente isso. Né? O Papa João Paulo II, um dia ele disse o seguinte: a igreja existe para nos levar à santidade. A igreja existe para nos levar à santidade. Olha, eu quero lembrar que lá no Antigo Testamento, Levítico 11:44, Deus já disse para aquele povo, através de Moisés, sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus chamou Abraão para ser o pai do seu povo, está lá em Gênesis 17:1, Deus diz para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro, seja santo. Sabe, meus irmãos, tudo que Deus quer de nós é a santidade. O Concílio Vaticano II, naquele documento belíssimo, a Lumen Gentium, sobre a igreja, o Concílio Vaticano II disse assim, né? Cada um, no estado de vida que vive, está convidado e obrigado a buscar a própria santidade. Veja, não é facultativo. É obrigatório, é compulsório. Cada um, no seu estado de vida, o jovem como o jovem, namorando, estudando, o casado, o padre, o bispo, o papa, o político, o médico, o advogado, cada um no seu estado de vida é obrigado e convidado e obrigado a buscar a própria santidade. Sabe, a igreja já repetiu 1000 vezes, a santidade não é para alguns privilegiados que estão nos altares. Não, a santidade é para todos. A santidade não deve ser uma coisa extraordinária, deve ser uma coisa ordinária. Deus nos dá uma vida inteira para quê? Para a gente ir se santificando aos poucos. É difícil a gente se santificar rápido, mas à medida que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, as picuinhas vão caindo, as futilidades vão caindo, a gente vai se aproximando de Deus. Não é? São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, São Paulo diz assim: não importa que o meu corpo vá definhando, o que me interessa é que meu espírito vá se renovando
dia a dia. Ou seja, importa que eu vá me santificando. Não é? Sabe, Jesus disse no Sermão da Montanha, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, meus irmãos, Jesus colocou isto. Ele quer que a nossa perfeição não seja igual a qualquer coisa, não, qualquer pessoa, não. A nossa perfeição deve ser uma perfeição como a do Pai. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não é? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, tem uma citação muito interessante. Hebreus 12, 14 diz assim, né? Procurai a paz com todos na medida do possível e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Buscai a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Esse ver na Bíblia é um ver no sentido de ter comunhão. Por quê? Porque Deus é santo. Nós dizemos santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes santo, né? Porque o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Deus é 3 vezes santo, dizia o Papa Paulo VI. Então, só vai entrar na comunhão com Deus quem for santo. É por isso que existe o purgatório. O que diz o catecismo lá sobre o purgatório? Parágrafo 1030. O catecismo diz assim, não é? Quem morre na amizade de Deus, mas não está perfeitamente santificado, passa por uma etapa de purificação que a Igreja chama de purgatório, para chegar à santidade perfeita e poder então entrar em comunhão com o Santo perfeito. Ninguém pode chegar à comunhão com Deus se não chegar à santidade. Então, é por isso que a Igreja existe, diz o Papa João Paulo II, para nos levar à santidade. Através do quê? Através da liturgia, através da confissão que perdoa os teus pecados, os meus pecados, o batismo que já nos perdoou do pecado original, a Eucaristia, que é remédio e sustento para a nossa vida, que impede a gente de pecar, porque nos fortalece contra o pecado, a santa palavra de Deus, da meditação, né? Enfim, tudo que a Igreja nos oferece é para a nossa santificação, né? Sobretudo, meus irmãos, os santos diziam e dizem, né, que o caminho reto para a santidade é o quê? É fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. O grande doutor da Igreja, Santo Afonso de Ligório, que fundou a Congregação dos Padres Redentoristas, né? Santo Afonso de Ligório dizia assim, para ser santo é preciso de 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Eu vou explicar. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Aceitar o que Deus faz. Então, primeiro, né, fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Que eu viva os mandamentos. Que eu viva aquilo que a Igreja ensina. Né? Essa é a vontade de Deus. É o caminho da santidade. Todos os santos disseram isso. O caminho da santidade é o caminho de fazer a vontade de Deus. E a primeira maneira de fazer a vontade de Deus é você viver segundo as leis de Deus, que o homem hoje não quer viver. O homem faz milhões de leis, Código Penal, Código Militar, Código não sei o quê, e o homem não quer seguir 10 mandamentos da lei de Deus. Deus diz, não matar, o homem mata. Não roubar, o homem rouba. Não pecar contra a castidade, e o homem peca. Você não faz a vontade de Deus. Então, o primeiro requisito para fazer a vontade de Deus é seguir, obedecer à lei de Deus. Né? Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, né, está lá, essa lei não está além das vossas forças. Né? Está perto do seu coração. Tu a podes cumprir, tu a podes viver. Deus não é infiel. Deus não pede uma coisa para nós impossível. Deus pede aquilo que é possível. Então, aquilo que a Igreja ensina, aquilo que está no catecismo da Igreja, que a Igreja pede para a gente viver, é possível viver. É claro que a gente precisa da graça de Deus, porque nós somos fracos. Nós temos dentro de nós a concupiscência da carne,
O pecado original nos puxa para o mal, mas se eu tenho a graça de Deus, com a oração, com, né, a Eucaristia, com a confissão, eu consigo viver a lei de Deus. E a segunda coisa que Santo Afonso de Ligório diz é isto, né? Ele diz, primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. E que também é bastante difícil. O que é querer o que Deus faz? Aceitar a vontade de Deus. As tribulações da nossa vida, os sofrimentos que batem à nossa porta. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Não pense que Deus não está vendo, não. Às vezes a gente chega num desespero, num sofrimento, mas será que Deus está vendo? Claro. Deus é onisciente, Deus sabe tudo, Deus está vendo. Não é Deus que manda o mal, não é Deus que manda o sofrimento, a gente sabe disso. O sofrimento é culpa do pecado. São Paulo explicou isso muito bem na carta aos Romanos. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário, a consequência, o pagamento do pecado é a morte, o sofrimento, a dor. Toda desgraça deste mundo, meus irmãos, tem uma causa única, o pecado da humanidade. Não é só o meu pecado, também o meu pecado, mas o pecado de toda a humanidade. Porque uma criança nasce doente, outra criança nasce com problema, isso mais aquilo. O pecado da humanidade, que o Cristo veio tirar. Por isso que João Batista, quando apontou Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para curar todo mundo. Ele foi embora e muita gente continua doente. Ele foi embora, muita gente continuou cego, muita gente continuou aleijado. Não é verdade? Temos cegos e aleijados até hoje. Mas ele veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Pagou com a morte. Aí você entende, olhando para o Cristo na cruz, sangrando, flagelado, coroado de espinhos, abandonado, injustiçado, massacrado. Você entende o horror do pecado. É só a gente pensando no que o Cristo passou para tirar o pecado do mundo é que a gente entende o horror do pecado. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica fala assim, não há mal pior nesse mundo do que o pecado. Para o pecador, para o mundo e para a igreja. Sabe, meus irmãos, por isso que a Quaresma, como também o Advento, nos preparam para quê? Para essa busca da santidade. Então, quando a gente sofre, de tantas maneiras que a gente sofre, né? O que nós temos que fazer? Oferecer esse sacrifício a Deus, e Deus está fazendo uma obra em nós, você pode ter certeza. Porque Deus sabe aproveitar o sofrimento, que não foi Ele quem criou, para transformar o sofrimento em matéria-prima da nossa salvação. É que nem o lixo, o lixão que está aí. Ninguém sabia o que fazer com esse lixão que polui. Agora as pessoas estão reciclando o lixo. Do lixo estão tirando adubo, estão tirando produto químico, estão tirando material até para construção. Sabe? Então, desse lixão horrível, ele está sendo transformado em matéria-prima boa. O que Deus faz com o nosso sofrimento? Que é fruto do pecado, que não foi Ele que introduziu no mundo. Deus transforma o sofrimento em matéria-prima de salvação. Por isso São Paulo diz aquela frase, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não se desespere no sofrimento, ofereça teu sofrimento a Deus. Junte o seu sofrimento naquele cálice da missa do sangue do Senhor, né? E você vai ser oferecido ao Pai junto com Ele, no seu sofrimento, né? Então, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Os santos sabiam sofrer, oferecendo a Deus o seu sofrimento. É claro que nós temos que lutar contra o sofrimento, buscar o médico, buscar o remédio, mas há momentos que não adianta. Né? Há momentos que você percebe que o dinheiro não resolve, nada resolve. Então, Senhor, faça-se a tua vontade. Né? Seja tudo conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, para a salvação do mundo, para a edificação da igreja. É isso, meus irmãos, que a primeira semana do Advento tem para nós. Eu quero ver se em todos os sábados seguintes
eu sempre faço aqui uma reflexão sobre a liturgia do domingo, para que a gente vá para a missa do domingo, né, e possa beber com mais profundidade, com mais sede, com mais alegria, tudo aquilo que está na liturgia, ok? Muito boa noite a você que me acompanhou, muito obrigado. Hoje não pude responder as perguntas, porque eu estou fazendo aqui o programa sozinho, então não tenho como anotar as perguntas, mas é uma alegria saber aí que tantos estão aí nos acompanhando, e eu peço a você que divulgue essa nossa live, pode ajudar outras pessoas, né? Normalmente é sempre segunda, terça, sexta e sábado. E eu quero lembrar que eu tenho pelo meu site, cleofas.com.br, um curso de teologia à distância. Chama-se Escola da Fé Online. Se você clicar ali, é um curso de teologia. Muita gente me pedia um curso de teologia. Eu, graças a Deus, esse curso já começou, já tem quase 2 anos, completa 2 anos agora. Ele está completando já completou 2 anos, né? Temos aí mais ou menos uns 800 alunos que estão acompanhando esse curso, mas quem entrar nele hoje tem acesso a todas as aulas, né, desde a primeira. Você vai arquivar tudo isso no seu computador e você pode ir assistindo depois devagar. Você pode assistir a aula atual e assistir uma aula lá de trás, ok? É uma maneira da gente aprender um pouco da teologia, né, e ter a nossa fé mais fortalecida. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê um final de semana abençoado, protegido pela sua graça, e que o seu coração esteja assim na expectativa do Senhor que está chegando. Um grande abraço, fique com Deus.